Olá a todos, eu sou o Giovanni Schiavone, sócio da UI e lidero a prática de Tax Technology and Transformation na América Latina. E mais uma vez eu agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre tecnologia voltada ao setor de tax no Synergy. Também já agradecendo aqui pelo convite, eu sou o Segundino Lafrente, sócio da área de impostos da UI Brasil e lidero a área de Tax and Finance Operations. Pessoal, eu sei que vocês esperam que eu fale sobre tecnologia aplicada ao setor de tax e eu chegarei lá. Mas antes, pessoal, eu queria que vocês pensassem um pouco comigo sobre um tema que me fascina bastante, que qual é o papel do acaso nos resultados de uma empresa? Talvez a primeira reação seja dizer que o acaso não tem lugar no mundo dos negócios moderno, que dados, analytics e metodologias bem desenvolvidas fazem com que as decisões sejam sempre tomadas com uma base ultra sólida. Mas no fundo, pessoal, vocês já devem ter se deparado com situações práticas em que algo parece acontecer por puro acaso. As pessoas tendem a se afastar desse tipo de discussão porque na cabeça da maioria das pessoas, o acaso aplicado ao mundo dos negócios está associado necessariamente a resultados fracos ou a algo ruim. Faz parte da nossa cultura acreditar que quando nos preparamos e tomamos decisões que parecem bem fundamentadas, o resultado será sempre o melhor possível. Mas isso nem sempre é verdade. No final das contas, eu estou falando aqui de um fato, um fenômeno estatístico chamado regressão à média. A regressão à média, ela define que em qualquer série de eventos aleatórios há uma grande probabilidade de um acontecimento extraordinário ser seguido de um acontecimento mais corriqueiro, em virtude puramente do acaso. Talvez, pessoal, nesse momento vocês estejam se perguntando, aonde é que isso vai dar, né? Será que eu estou querendo dizer que preparação, dados e metodologia são ineficientes no mundo de negócios, né? E que no fim tudo é controlado pelo acaso? É óbvio que não, né, pessoal? O que eu quero dizer é que uma vez que é impossível eliminar o acaso, é preciso trabalhar para elevar a média. É preciso garantir que a média, a resultante de todas as decisões, sejam elas ótimas, boas ou ruins, seja igual àquilo que você busca como resultado perfeito. Portanto, pessoal, é preciso fazer do acaso um aliado ao invés de um inimigo. E para não ficar à mercê do acaso, pessoal, as áreas de tax das empresas precisam contar com a tecnologia e conhecimento profundo dos tomadores de decisão. Só assim a média dos resultados será igual à meta ótima da companhia e dos stakeholders. Recentemente, a UI ouviu os principais CEOs ao redor do mundo. O Segundino vai falar um pouquinho dessa pesquisa, que vai muito de encontro com o momento em que as empresas se encontram. Isso mesmo, Giovanni, é bem interessante a sua colocação. A gente vai mais adiante entrar em mais detalhes. A gente está na segunda edição dessa pesquisa e essa pesquisa traz que 70% das empresas elas estão preocupadas e tomando algum tipo de iniciativa. Mas eu diria que a experiência prática mostra para a gente que, na verdade, esse número está muito próximo de 100%. Pelo menos é o que a gente tem visto no dia a dia dos negócios, todas as empresas que têm nos procurado, inclusive tendo nos surpreendido durante esse momento de pandemia com interesse por esse tipo de assunto. Pessoal, essa pesquisa que o Segundino comentou, ela revela que, de fato, a maior parte das companhias já passa por um momento de transformação e algumas delas, poucas, ainda passam por um momento de estabilidade interna, né? Então, a transformação ela vem de uma série de gatilhos que vão desde a pressão por receita e metas de rentabilidade até a preocupação em não acompanhar o desempenho dos concorrentes. Está claro, pessoal, que ficar parado num cenário desses é fazer com que o mundo e o acaso tragam a média dos resultados para baixo, certo, pessoal? E a prova disso é que o próprio fisco já se transformou. Nos últimos 10 anos, o fisco mais do que triplicou o seu poder de recuperação de crédito tributário. E o fisco se tornou muito mais assertivo em suas fiscalizações. Esse é um dado público emitido pela própria Receita Federal. Então, nesse cenário, pessoal, é preciso se fazer mais com menos.
Os negócios esperam que a área de tax acompanhe a transformação das demais áreas da companhia, como, por exemplo, venda, logística, para se tornar muito mais eficiente e produzir um melhor resultado. Mas hoje, pessoal, nem sempre isso acontece, né? Em nossos clientes, muitas vezes, quando analisamos a função fiscal da companhia, logo de cara encontramos problemas atrás de problemas atrás de problemas. Problemas que vão desde um cadastro ineficiente ou não automatizado, passando por falta de integração de sistemas, ausência de correções nas causas raízes dos problemas, até mesmo a insuficiência de governança de dados e a falta de controle dos documentos próprios e de terceiros. E o que a gente propõe como transformation, pessoal, é rever toda essa jornada para que o tax contribua diretamente a favor do resultado da companhia. E o primeiro passo disso é justamente conhecer profundamente a sua área. Será que você conhece verdadeiramente a sua área fiscal? Hoje existem ferramentas que nós utilizamos com a capacidade dos serviços profissionais por trás, que faz com que nós tenhamos a visibilidade total de cada processo da área de tax de forma tecnológica, podendo ir no detalhe de qual é o custo efetivo daquele processo ou de uma atividade. Se existe, por exemplo, sobreposição de tarefas e esforço na minha área, tudo isso é feito de forma analítica com ferramentas de data visualization e uma metodologia que nós chamamos de Peak Dynamics. E estrategicamente, como é que eu defino qual é a melhor atividade para ser mantida na minha companhia, qual é a melhor atividade para ser transferida a um CSC do grupo ou até mesmo terceirizada? Existe uma metodologia por trás, pessoal. Então, por exemplo, as atividades que são comprovadamente estratégicas e focadas na revisão final ou análise relevante pela equipe de especialistas poderiam ser retidas. Ao mesmo tempo, eu poderia transferir a um CSC no exterior as atividades que são comprovadamente repetitivas e não dependem do reconhecimento técnico local. O processo pode ser executado seguindo um guia de usuário, por exemplo. E as demais atividades, que envolvem apurações, preenchimento de obrigações acessórias e também controles internos, poderiam ser terceirizadas. Esse é um exemplo, pessoal, que corrobora o que nós estamos falando. Existe toda uma metodologia por trás nessa análise de atividades que a companhia poderia manter dentro da sua área fiscal. E para isso, pessoal, nós fazemos uma série de perguntas e desafios às companhias, como, por exemplo, o seu processo é considerado essencial para o cumprimento da visão de futuro da companhia? Este processo é relevante para os seus líderes? O resultado obtido no processo impacta diretamente o resultado da companhia? O processo afeta diretamente outras áreas de negócio? Com isso, pessoal, a área de tax verdadeiramente se torna um parceiro do negócio. E nós também passamos a atingir o principal objetivo, que é empoderar o profissional de tax, para que ele atue não somente com o tax do futuro, mas que ele também passe a focar nos processos e atividades comprovadamente estratégicas para a companhia. E para os novos líderes de tax, pessoal, cuja função primária é de agente da mudança, nós ajudamos esses profissionais a construir e liderar a função fiscal do futuro. Além de gerenciar atividades tradicionais como planejamento, reporting, compliance, controversy, hoje é necessário adotar modelos operacionais evolutivos. Existem diversas ferramentas a nosso favor para isso, pessoal, e pessoas cada vez mais capacitadas para um ambiente que demanda transparência e também resiliência. Agora, mais do que nunca, é necessário fortalecer o entendimento da dinâmica do mundo digital, permitindo alavancar processos, dados e tecnologia para criar uma função fiscal inteligente, uma que pense sobre dados de forma distinta e adote inovações. Segundino, conta um pouquinho do que você tem visto no mercado, do que a UI tem feito também no mercado, por gentileza. É bem legal, Giovanni, a gente falar sobre isso, porque a gente está na segunda edição dessa nossa pesquisa e ela trouxe para nós
5 principais elementos. O primeiro elemento, que acho que a gente já comentou aqui, é que as empresas não estão paradas, elas estão efetivamente tomando algum tipo de iniciativa. Aí eu divido em 4 outros elementos. O número 1 é as pessoas, os talentos. Só sobre isso eu poderia ficar aqui um bom tempo falando. E por que eu digo isso? Porque as empresas estão olhando para os talentos que elas têm e se perguntando se eles possuem as habilidades que este momento exige. Habilidades digitais, habilidades analíticas, ou seja, o profissional de impostos, ele extrapolou, eu vou colocar entre aspas, né, o simples conhecimento da legislação tributária, mas hoje ele precisa ter um arsenal e uma caixa de ferramentas muito mais completa. Também falando dos talentos, tem a questão de que são limitados, né? Apesar de que a gente tem aí muita gente no mercado, os bons e excelentes talentos estão sendo muito demandados e isso, obviamente, eleva o custo desses talentos. O segundo elemento que eu traria aqui é a questão das mudanças legislativas, né? E que melhor momento para falar de mudanças legislativas do que esse que a gente está vivendo. Neste exato momento, a gente passa por uma transformação no que diz respeito a imposto de renda e contribuição social. Há uma grande mudança. Eu observei, dentro da Ernst & Young, um sem número de reuniões, deliberações e discussões, indo na minúcia e lendo as entrelinhas o que estava sendo alterado na legislação. Eu fico imaginando, para uma empresa, normalmente, ela não tem esse tempo, ela não dispõe desses recursos e nem desse budget para poder fazer a análise que nós estamos fazendo. Então, essas mudanças, elas têm um impacto muito grande na vida das empresas e uma vez que elas não tenham sido bem implementadas, elas podem, inclusive, gerar aí uma potencial atuação futura por parte do fisco. Você bem mencionou que o fisco está muito bem instrumentado ultimamente. O terceiro elemento que eu trago aqui é a questão de dados e tecnologia. A gente muitas vezes chega nas empresas e encontra uma situação de dados e tecnologia que chama a atenção. Não nos cabe aqui criticar se ela é boa, se ela é ruim, mas no final do dia, aquela é a resposta que as empresas encontraram para se tornar compliant num ambiente extremamente complexo como o brasileiro, onde muitas vezes a legislação nem é bem escrita. Então, cabe aqui uma atenção muito grande para a questão de dados e tecnologia, dados de qualidade, tecnologias bem implementadas, tecnologias que se conversem. Aí tem um espaço grande para discussão e tem muito desafio nessa área. E por fim, aquele elemento que é impactado por tudo que eu disse antes e que você também tocou na sua colocação, que é a questão do custo. Esse nunca sai da discussão, esse vai estar sempre presente lá. O nosso cliente ele tem aprendido a olhar o custo de uma maneira muito mais holística. Eu noto que a discussão do custo, que antigamente era muito na base do você faz mais barato do que eu, ela evoluiu para uma discussão mais ampla, onde, ok, quanto eu potencialmente estou pagando de autuações hoje? Quais os riscos que eu tenho? Quais os riscos que eu tenho à minha imagem? Né? Hoje as empresas prezam muito pela sua imagem pública. Então, tudo isso tem que ser colocado numa equação que vai compor esse custo. Né? E a gente tem olhado que há um amadurecimento muito grande do mercado no que diz respeito a isso. Essa pesquisa foi feita com mais de 1.000 executivos, inclusive executivos brasileiros, e traz esse corte, esse perfil que a gente está comentando aqui. Pessoal, eu gostaria também de aproveitar alguns minutos para falar de um tema que me fascina bastante já faz um tempo, que é o blockchain na área de techs, né? O blockchain e outras tecnologias de ponta, elas podem aproximar bastante o fisco das companhias e até mesmo criar uma relação de confiança entre eles, né? Por que não? E se nós substituíssemos, por exemplo, os SPEDs altamente complexos por uma plataforma mais simples de troca de informações entre as autoridades fiscais e as companhias. Isso poderia inclusive ser feito em tempo real e de forma segura, pessoal. Isso certamente colocaria as áreas de techs e os fiscos em conexão não somente no Brasil, mas globalmente. O blockchain ele facilitará a comunicação entre as empresas internacionalmente e também entre os diversos governos. Isso trará, pessoal, uma confiança muito maior entre o governo e as pessoas, sejam físicas ou jurídicas. O resultado disso seria mais transparência à sociedade. O blockchain, ele traria a possibilidade, inclusive, dos contribuintes terem a rastreabilidade dos seus tributos pagos.
você poderá ver aonde os seus tributos pagos estão sendo utilizados pelo governo. Por outro lado, as autoridades fiscais ganham muito também, pois a informação acerca do status dos tributos seria obtida em tempo real. E isso traz a possibilidade de um planejamento muito maior do fisco também. Esse, pessoal, é o Tax as a Game Changer que tanto falamos, né? O futuro do tax está sendo reimaginado e todos ganham muito com isso. Muito obrigado. A gente quer agradecer, né, Giovanni, a oportunidade que a Thomson Reuters nos deu de vir aqui falar desses assuntos que tanto nos interessam, são assuntos envolventes. A gente poderia passar o dia inteiro aqui falando sobre isso, porque a gente tem um prazer muito grande de falar sobre isso. Uma vez mais, muito obrigado pelo espaço e pelo tempo. Obrigado, pessoal.